zona oeste do Rio de Janeiro, onde a Mata Atlântica se encontra com a Baía de Sepetiba e o oceano, está localizada a região de Guaratiba. Guaratiba, além de abrigar diversas empresas e comunidades agrícolas, ainda guarda uma das últimas florestas de mangues saudáveis do Rio de Janeiro. Embora esteja cercado pela cidade, este lugar possui uma identidade urbana, ou seja, a fusão entre uma área típica rural e espaço urbano. A geografia de Guaratiba é singular. A região é o último grande parque localizado no eixo oeste da cidade e está localizada essencialmente em uma área de planície, disposição geográfica incomum para o Rio de Janeiro. A região possui uma beleza natural extraordinária, com uma grande diversidade de paisagens. Montanhas, planícies, mangues e oceano Atlântico se misturam em uma vista exuberante, oferecendo variedade em todas as direções. As águas e solo da região são extremamente férteis, e agricultores e pescadores se utilizam dos abundantes recursos naturais da região como meio para sua subsistência. A pesca é uma prática tradicional há muitas gerações, e os frutos do mar são os principais atrativos dos restaurantes locais. Na Baía de Sepetiba, a pescaria é feita em barcos de arrasto, próprios para águas mais profundas. Já próximo à costa, em águas mais rasas, barcos de pequeno porte, incluindo canoas, fazem a pesca. Próximo à reserva, onde o oceano encontra com o mangue, camarões e caranguejos são localizados em pontos de águas rasas e lama. A agricultura em Guaratiba transitou por muitas fases ao longo dos séculos. Em 1500, a cana-de-açúcar era o principal meio de subsistência, sendo substituída a partir do século XVIII pelo café. Após a crise cafeeira, laranjas e bananas ganharam destaque, sendo plantadas por lá até hoje. Recentemente, devido à proximidade com o centro do Rio de Janeiro, agricultores em Guaratiba têm adotado diversas práticas especializadas. Se tornaram comuns as empresas que fazem aluguel de plantas, algumas cultivando palmito e outras com foco no cultivo de espécies ornamentais e nativas. O famoso paisagista Burle Marx se mudou para Guaratiba em 1949 e projetou um jardim pitoresco para sua nova propriedade. Ao longo dos anos, ele acumulou mais de 3.500 espécies de plantas, nativas e exóticas em jardins e viveiros. O legado deixado por Burle Marx transformou a região em uma grande produtora de plantas ornamentais. Hoje, grande parte dessas plantas que decoram a cidade do Rio de Janeiro foram trazidas de fazendas especializadas nesse tipo de cultivo em Guaratiba. As ricas e férteis terras da região têm sido protegidas do crescimento urbano desenfreado graças aos seus grandes morros. Essa topografia única cria um refúgio para aqueles que procuram um estilo de vida rural dentro dos limites da grande cidade. O desenvolvimento vindo da região leste do Rio de Janeiro, porém, já alcançou Guaratiba. Guaratiba, por sua identidade urbana e rural, tem sido o abrigo perfeito para o Centro Tecnológico do Exército, que tem operado uma base militar no coração do mangue por muitos anos. O centro, além de não ser aberto ao público, protege as terras à sua volta da exploração e do desenvolvimento urbano desenfreado. A água tem desempenhado um papel-chave no desenvolvimento do caráter de Guaratiba. Em 2013, na visita do Papa no Dia Mundial da Juventude, um intenso alagamento resultou na troca do lugar do evento. Com isso, problemas ambientais relacionados à meteorologia e clima sempre serão fundamentais para a compreensão da área e devem ser analisados com cautela na elaboração de projetos para a região. Os meios de transporte têm se desenvolvido historicamente mais ao norte de Guaratiba, com apenas a Avenida das Américas conectando a região. Tudo isso, porém, mudou graças ao túnel da Grota Funda, construído cortando os morros ao redor de Guaratiba. Após a construção do túnel, os corredores do BRT chegaram à região, diminuindo o percurso da viagem em 3 km e permitindo um número maior de pessoas alcançar a região. O transporte público melhorou explicitamente graças aos corredores do BRT. Se comparado à década de 60, a região de Guaratiba hoje possui números muito superiores de paradas de ônibus, estando espalhadas ao longo da Transoeste. Mudanças na economia regional têm sido cada vez mais impulsionadas por estabelecimentos do novo Porto de Sepetiba, que continua a expandir e atrair indústrias para a área. Com o crescimento do Rio de Janeiro, Guaratiba se torna cada vez mais uma ilha rural cercada pela grande cidade.
O aparecimento precoce de linhas ferroviárias ao norte de Pedra Branca convidou muitas pessoas a se mudarem para vales e, num processo parecido, o alargamento da Avenida das Américas estimulou o crescimento ao sul. Agora, após décadas de identidade rural, Guaratiba está sendo transformado. Com a pressão urbana se impondo cada dia mais, uma mudança em sua identidade é inevitável. Pescadores e agricultores estão preocupados com seus meios de subsistência. Outros, que procuraram a região pela calmaria que lhe é típica, temem o desenvolvimento da Barra da Tijuca que se aproxima da região. Qual será o futuro de Guaratiba? Como o mangue permanecerá intacto com a ameaça produzida pelo crescimento urbano? Zonas ribeirinhas privadas de acesso público, assim como espaços de lazer ao redor de rios e córregos, podem ser pensados a partir de programas de desenvolvimento criativos, que visam a construção de menos edificações, mas de maior densidade, ao redor das águas, e incentivam com dedução de impostos investidores que concordem em preservar essas áreas. Além disso, sistemas de purificação de água que filtram a chuva e águas cinzas para reuso domiciliar ou para serem liberados no meio ambiente podem ser alternativas bem-sucedidas quando empregados em casas ou desenvolvidos de uma maneira fácil de serem instalados. Como as pessoas morarão em Guaratiba? Como serão suas casas? Grandes edifícios com múltiplos andares cessarão a necessidade de construir propriedades espalhadas sobre o terreno? E esses edifícios oferecerão benefícios para o meio ambiente através de sistemas de energia e de purificação de água? Talvez os modelos alternativos de agricultura precisarão de ações coletivas no futuro, onde o conhecimento sobre a terra e métodos de plantagem serão compartilhados entre os agricultores para benefício mútuo. Talvez até mesmo o programa Minha Casa Minha Vida existente seja melhorado. A construção das casas poderia ser feita de uma maneira em que sua expansão fosse mais viável, dando a seus moradores maior flexibilidade e alternativas. Uma opção final possível envolve ainda usar edifícios residenciais que se adequem nos terrenos mais íngremes e ainda assim continuam sendo ecologicamente sustentáveis. O que os moradores de Guaratiba comerão? De onde virá seu alimento? No futuro, talvez, seja possível produzir alimentos baseados no modelo agroflorestal. A vegetação nativa será priorizada dentro desse sistema, onde muitos dos benefícios, tanto econômico quanto ambiental, serão usados para compensar os custos associados com os rendimentos mais baixos. Além disso, a grande variedade de plantas oferecida nesse modelo pode gerar mais conforto aos agricultores, caso uma determinada safra não dê certo. Como alternativa, a agricultura produzida em quintal pode ser viável em regiões férteis, se as comunidades estiverem dispostas a aceitarem esses modelos e se grandes extensões de terra forem usadas nesse processo. E o transporte em Guaratiba? Como as pessoas se locomoverão? O sistema BRT continuará em evidência e será expandido para novas tecnologias? Ou o foco mudará para nodos centralizados de atividade, onde os outros tipos de transporte serão dados como prioridade?
A principal questão que deve ser feita é: qual será o futuro da reserva e das florestas de mangue? O sistema de parques no Rio se expandirá, incluindo essas terras, ou o desenvolvimento urbano inevitável transformará o parque em apenas uma ferramenta urbana onde o cidadão possa se conectar com o mangue? O futuro de Guaratiba é agora. Comunidades e pessoas em toda a região estão ansiosas para moldar uma visão para seu próprio futuro, preservando sua identidade e criando novas alternativas.